Hoje você vai fazer as pazes com acento grave. Sim, porque a gente não chama o acento de crase, não. O nome do acento é acento grave. Crase é a fusão do artigo com a preposição. Mas eu sei que esse conceito você sabe. Mas mesmo sabendo o significado da palavra crase, tem muita gente aí que não domina o suficiente para acertar sempre o seu uso, não é verdade? Hoje eu garanto que, pelo menos na sua produção textual, você não vai mais cometer falhas no uso do acento grave se prestar atenção nas dicas, tá certo? Porque você deve estar aí perguntando: ô gente, Fernanda Bergamo é uma professora de redação e eu vou estudar crase por quê? Ela vai fazer questão objetiva? Não. Sabe o que é que acontece? Tem gente aí deixando de ganhar os 200 pontos da competência número 1, aquela que cobra a norma culta, apenas por conta da crase. Eu não quero que isso aconteça mais não, tá certo, gente? E eu vou mostrar para você, eu tenho provas de que vocês precisam ficar mais atentos ao uso do acento grave. Então eu trouxe alguns exemplos de falhas recentes do uso do acento grave em boas redações. Então dá uma olhadinha aí comigo neste primeiro exemplo. Vejam só. Aí diz o seguinte, deixa eu colocar. Portanto, é indiscutível a necessidade de uma atitude vindo do Poder Executivo, promovendo reformas nos presídios para comportar os reclusos, sem deixar de lado a importância de fornecer recursos básicos à sobrevivência, para prevenir atitudes violentas e desumanas que só contribuem para a crise do sistema carcerário. Há falhas aí que eu sei que foram provocados por uma digitação assim um pouquinho apressada ou pelo danado do corretor ortográfico. Mas eu vou dar uma geral nesse parágrafo, mas eu quero me concentrar na crase. Você aí viu que está faltando uma crase? Observe o seguinte, dando uma geral nesse parágrafo. Portanto, é indiscutível a necessidade de atitudes vindas do Poder Executivo, promovendo reformas nos presídios para comportar os reclusos, sem deixar de lado a importância de fornecer recursos básicos à sobrevivência. Viu? Vamos ver outro exemplo. Olha esse parágrafo. Primeiramente, os seres irracionais são vítimas dos mais variados tipos de crueldade, como o abandono e as agressões físicas. E isso ocorre principalmente devido às punições leves impostas aos criminosos praticantes dessa ação. Viu aí? Outra falha de crase. Mais um. Numa pesquisa feita por dados oficiais em uma escola, os entrevistados já tinham praticado bullying com uma colega de classe e iriam responder sobre o porquê dessa agressão. O que surpreende é que 51,2% não sabem as causas do porquê. Aqui está faltando o acento, mas tem uma repetição, né, gente? Desnecessária. Do porquê praticarem bullying. A maioria das causas está relacionada à aparência ou à cor da vítima. Vamos adiante. Mais um. O Brasil enfrenta grandes impasses para efetivar a vacinação. Desde a revolta da vacina, a insegurança quanto à medida preventiva dominou a população, causando medo e rejeição. Mais um. A vacina é a melhor medida de prevenção, mas, infelizmente, não é do conhecimento de todos. De acordo com a OMS, cerca de 1,5 milhão de indivíduos morrem por ano devido à falta do conhecimento sobre a importância de
humanizar-se, imunizar-se. Então, vocês têm provas suficientes de que é preciso ficar atento ao acento grave na produção da redação, tá certo? Eu não tenho a menor dúvida que boa parte da teoria do uso da crase vocês dominam. Se fosse uma questão objetiva, focada no acento grave, vocês até acertariam. Mas, mesmo dominando boa parte da teoria, quando produzem o texto, esquecem o danadinho. E vá por mim, não é uma falha de gravidade mínima, não. Crase é falha de gravidade média. Portanto, se você errar uma crase mais uma falha de gravidade mínima, você vai perder 40 pontos da competência número 1. A gente não quer isso e por isso que hoje a gente vai revisar a crase com foco no uso da produção textual. Mas eu queria que vocês soubessem de cara que, de início, o uso do acento grave, ele ajuda a combater a ambiguidade. E eu trouxe alguns exemplos para vocês entenderem esse duplo sentido que a crase resolve em muitos contextos. Observem esse primeiro exemplo aí. O menino puxou a mãe. Se eu tivesse falado somente, sem que você tivesse visto o texto escrito, usando ou não o acento grave, é possível que você não soubesse se eu estou dizendo que o menino estava arrastando a mãe, certo? Ou se o menino parece tanto com a mãe que puxou a aparência dela. Percebeu como a presença da crase acaba com essa ambiguidade, promovendo clareza à informação? Vou mostrar mais um exemplo para vocês. Passou a noite. Vejam. Sem crase, o sujeito é a noite. A noite passou. Com crase, alguém passou durante a noite. A noite com crase é adjunto adverbial de tempo. Vou mostrar mais um exemplo. Se eu disser, sem você ler, pintou a mão. O que é que você está pensando aí? Uma criança pintou a mão ou alguém, um artista, pintou a obra à mão? Mais um, cheira a flor. A menina cheira a flor. Ela está aspirando o perfume da rosa ou ela é tão perfumada que ela cheira ao aroma da flor? Mais um, ensino à distância. Será que é um professor falando que ensina a distância entre dois pontos? Ou é essa modalidade do ensino à distância, da educação à distância? Observem que crase evita ambiguidade. Vou trazer um exemplo para os românticos e para os não românticos. Bater a porta. Vejam neste contexto. Para quem ainda é romântico, tá? O amor bate a porta, tudo é festa. O amor bate a porta, nada resta. Observe que bater a porta com crase é alguém chegar, batendo na porta. E bater a porta sem crase é empurrar a porta, ou seja, nesse sentido é ir embora. Observem que sem o uso da crase ficaria impossível saber claramente sobre a situação. Mais um, vender à vista. Um vendedor está vendendo o produto à vista e não a prazo, ou alguém está vendendo à vista. Deu para entender? Observe esse daí, vê como está legal dentro desse contexto. Quando encontrou o cego, Jesus curou-lhe a vista. Infelizmente, hoje em dia, certos pastores só curam a vista. Deu para perceber? Ou seja, dominar o uso do acento grave também é garantir uma correta interpretação de textos, certo? Mas meu foco é a produção textual. E para garantir que você vai dominar crase, eu não vou teorizar muito sobre o acento grave, não. Eu quero que, na prática, você já tenha em mente quais são os casos em que você não pode usar crase. Pois é, eu vou começar pelos casos proibitivos. Então, nunca use crase antes de verbo, como no exemplo. A partir de hoje, provas semanais. Nunca use crase antes de palavra masculina, como neste exemplo, saiu a todo vapor.
Também não use crase com expressões de palavras repetidas, dia a dia, face a face, cara a cara, ficaram frente a frente. Não use crase quando o A estiver no singular diante de uma palavra no plural. Olha o exemplo, a casa ficou entregue a moscas, certo? Então, esses são os casos proibitivos. Então, quando você tiver dúvida se tem ou se não tem um acento grave naquele A, primeiro raciocínio é eliminar os casos proibitivos. É verbo, palavra masculina, expressão com palavra repetida, ou o A está no singular diante de palavra no plural, pronto, simplesmente não coloque crase e continue o seu texto. Mas, se não for um desses 4 casos, não taque a crase sem pensar não, tá certo? Esse foi o primeiro passo. Então, quando usar, observe esse exemplo, ele vai à festa, certo? Então, não se precipita. Primeiro confirma, festa é verbo? Claro que não. Festa é palavra masculina? De jeito nenhum. Festa está repetido, de festa a festa, nananina não. E festa está no singular diante de um A também no singular. Então, você eliminou os 4 casos, tá certo? Mas não se precipita e coloca a crase não. Agora é hora de dar o segundo passo. Tem ou não tem crase? Então, depois que você descartou os casos proibitivos, o que eu quero é que você substitua mentalmente a palavra festa por uma palavra masculina. Então, ele vai, coloca no lugar de festa baile. O que é que vai acontecer com A? Ele vai ao baile, ele vai ao show, ele vai ao supermercado. Então, se o A virar ao, pare e pense. E o que é ao? Não é a fusão do A preposição com o artigo. Então, diante da palavra feminina, vai ter a fusão também e o A vai precisar levar o acento grave. Deu para entender? Pode parecer uma coisa meio demorada. Primeiro eliminar os casos proibitivos, depois fazer uma substituição mental. De início, você vai fazer isso com uma certa lentidão, mas depois você vai fazer com uma prática enorme e não vai perder nada da competência número 1. Então, não arrisca não, tá certo? Enquanto não tiver seguro o suficiente, por favor, faça assim, passo a passo, os 2 passos, ok? Bom, outra dica é crase antes de nome próprio, de nome de lugar. Digamos que você tem um amigo que vai viajar. Agora não, né? Que ninguém está podendo viajar. Mas a gente vai voltar à normalidade. Então, você pergunta para onde ele vai e aí alguém diz, ele vai à Grécia. Pense aí, tem crase ou não tem? Eita, Fernanda, tem uma dica mais prática do que aqueles 2 passos? Tem. Vê só, diante de nome de lugar, você vai pensar em lugar de ir, você vai voltar. Você volta de Grécia ou você volta da Grécia? Claro que você volta da Grécia. O que é da, gente? Não é a fusão do de preposição com a artigo. Então, você vai à Grécia com crase. Agora, você vai a Caruaru. Você volta de Caruaru. De não é preposição pura, então você vai a Caruaru sem crase. Então, essa é a dica. Você vai pensar assim, ele voltou de ou da. Se ele voltou de, não coloca crase. Se ele voltou da, confirme a fusão e coloque crase. Certo? Não esquece essa dica que é muito legal. E se você dominou essa segunda dica, você vai fazer aí mentalmente. Eu vou perguntar daqui e você vai me dizer aí, tá certo? Ele vai à Itália, ele vai a Roma, ele vai a Sorocaba, ele vai a Brasília e ele vai a Roma dos Césares. Vamos colocar o A com ou sem crase. Ele vai à Itália, ele vem da Itália. Então, você vai colocar, ele vai à Itália com crase. Ele vai a Roma, ele vem de Roma. Então, ele vai a Roma sem crase. Ele vai a Sorocaba, ele vem de Sorocaba, sem crase. Ele vai a Brasília, ele vem de Brasília, sem crase. Agora, se você disser, adjetivando Roma, ele vai a Roma dos Césares.
Ele vem da Roma dos Césares. Então, aí tem crase sim. É muito fácil, não é, gente? Não é simples? Agora, a gente vai confirmar que você entendeu todas as regras e você vai pensar um pouquinho sobre esse exercício aí. Pensa aí. Por favor, não atropele os passos. Primeiro passo, elimine os 4 casos proibitivos. Segundo passo, faça uma substituição mental da palavra feminina por uma palavra masculina e observe se o A virou ao. Vou fazer o primeiro com você e vou dar um tempinho aqui para você responder os demais, tá certo? Vamos fazer juntos? Vamos lá. Entregue a encomenda à menina. Encomenda e menina. Algum desses 2 termos é um verbo? Não, não é verbo. Palavra masculina? Não, não é palavra masculina. Tem palavra repetida? Também não tem palavra repetida. E o A em questão está diante de uma palavra no plural? Não, encomenda está no singular, menina está no singular. Então, eliminamos os 4 casos proibitivos, tá certo? Agora eu vou substituir mentalmente. Encomenda por pacote. E menina por menino. Então, se a oração fosse com pacote e menino, eu teria que escrever entregue o pacote ao menino. Então, agora eu sei que aqui entregue a encomenda, não tem crase, a menina com crase. Certinho? Fácil? Tranquilo? Agora é com você. Não pule passos, tá bom? Vê aí o segundo. Cabe à juventude dedicar-se mais à família. Primeiro passo, elimine os 4 casos proibitivos. Bota um reloginho aí. Algum caso proibitivo? Nananina não. Então vamos lá. Vamos substituir agora, segundo passo, a palavra feminina por uma masculina. Mentalmente. Façam aí. Reloginho de novo. Bota um reloginho diferente. E aí, simbora. Minha substituição mental aqui foi, no lugar de juventude, eu pensei em jovem. E no lugar de família, eu pensei em estudo. Não sei o que você pensou, mas se você substituiu por palavra masculina, você já conseguiu a resposta. Cabe ao jovem dedicar-se mais ao estudo. Nos 2 casos, você percebe a fusão. Então, nos 2 casos, nós temos crase. Oh, letrinha feia, Fernanda. Tudo bem, não é fácil, gente. Mais um exercício. A atriz está sujeita a fofocas. Bota o reloginho aí para os casos proibitivos. Tim, tim. Tim, tim. Já descobriu que tem um caso proibitivo? No segundo espaço, o A está no singular diante de palavra no plural. Então, não tem nem que pensar. Você coloca o A sem crase. Agora, a atriz não, né? Não é nenhum dos 4 casos proibitivos. Tira a atriz e coloca ator. Vai ficar o quê? O ator. Então, nesse caso aqui também, não há crase. Ficou feio, quero apagar. Peraí. Deixa eu botar bonitinho para vocês. Vamos lá. Tá feio de novo. Eu vou caprichar agora. A atriz. Desisti da letra de forma e fui para a letra cursiva mesmo. Pronto. Certinho? Último, para você garantir que não vai errar mais acento grave nas suas redações. Ficou ao lado dela a perder um tempo precioso. Só vai precisar colocar um reloginho. Pensa aí. Exatamente, gente. Perder é verbo e não há crase antes de verbo. Portanto, ficou
ao lado dela a perder um tempo precioso. Observaram? Então, assim, não tem muito segredo, não. Na produção textual, com as dicas que eu dei hoje, você vai garantir que não vai perder nada para a competência número 1. Sabe qual é a minha sugestão? Volta aos exemplos, às telas iniciais do início desta aula, aqueles exemplos que eu tirei das redações mais recentes e aplica a regra. Você vai observar que com as dicas de hoje não tem como errar, não. Certo? Até a próxima!